que você preste atenção nas 7 expressões relacionadas ao Espírito Santo que vão aparecer no parágrafo todo. Capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou aos desejos profundos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Oremos. Pai, nós pedimos ao Senhor que a luz do Teu Espírito Santo coloque na nossa boca e também nos nossos ouvidos a palavra que o Senhor separou para nós nesta noite. Ensina o Teu povo a andar contigo. Ensina o Teu povo a experimentar uma santa e íntima comunhão com o Senhor por meio do Teu Espírito. E leva-nos, Senhor Deus, a descobrir ou a redescobrir a bênção que é estar no Espírito, em submissão e andando de acordo com a Sua vontade. Abençoa a Tua igreja nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome e por amor do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve Gálatas, ele escreve a uma igreja que está passando do Evangelho. A primeira viagem de Paulo, ele andou ali pelo sul da Galácia e plantou pelo menos 4 igrejas, Listra, Derbe, Icônio e Antioquia. Depois ele andou por ali novamente, confirmando a sua pregação no início da segunda viagem missionária, indo além em direção à Europa. Quando ele escreve essa carta, e é provavelmente a primeira ou a segunda carta do Novo Testamento a ser escrita, alguns acham que 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, mas a grande, imensa maioria dos estudiosos votam por Gálatas. Gálatas está bem no centro daquela discussão que gerou o Concílio de Jerusalém, narrada em Atos 15. A questão da circuncisão fazer parte ou não fazer parte da salvação.
É necessária alguma obra de obediência à lei para que a salvação seja uma obra conjugada de Deus a nosso favor e da nossa parte pela obediência, como até hoje muitas igrejas ensinam. A discussão é monergismo ou sinergismo. Há somente um que trabalha na nossa salvação, monergismo. Ou nós cooperamos com o Salvador para a nossa própria salvação, sinergismo. Paulo defende o conceito de que na salvação, na justificação, somente Deus trabalha. Porque Ele nos salva quando estamos mortos. Basta você ler Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, para lembrar-se de onde Deus nos tirou, onde Ele veio nos buscar. Ele veio nos buscar na nossa morte em vida por causa dos nossos delitos e pecados. Ele veio nos libertar da escravidão do mundo, da carne de Satanás. E Ele veio nos livrar da ira de Deus que condena o pecado, e ela é santa e ela é justa, e Deus não permite a existência de pecado na sua presença. Então, Efésios diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, para cumprir o seu propósito de bondade, Ele nos deu graça, e nós recebemos essa graça pela fé. De modo que fé não é obra, fé é apenas o levantar das mãos para receber o presente da salvação. E Gálatas é importante, é fundamental e é estratégico no argumento de Paulo a respeito e na defesa da justificação pela fé somente. Ele gasta 2 capítulos defendendo a sua história e a sua conversão. Depois ele gasta os outros 4 capítulos falando sobre a obra da graça nas nossas vidas e o quanto ele acha estranho aquelas igrejas que começaram tão bem no começo da fé, já estavam abandonando o evangelho por causa de um outro evangelho diferente daquele que ele havia pregado a eles no princípio. E este parágrafo que nós estamos trabalhando, Paulo mostra que a aplicação prática da justificação pela fé é a vida no Espírito. Você, depois que se torna um cristão, você passa a ser habitado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você. Ele é o Senhor da sua vida e é aquele que vai conduzir os seus passos, o seu comportamento, o seu dia a dia, porque Ele é o selo e Ele é o penhor e Ele é a garantia de que a salvação de Deus não falhará na sua vida. Nos capítulos anteriores, Paulo havia falado sobre o Espírito Santo 3 vezes. No capítulo 3, versículo 2 a versículo 5, o argumento de Paulo é que nós recebemos o Espírito de forma definitiva e permanente ao crermos em Cristo. Quando cremos no Cristo crucificado e entregamos a direção da nossa vida a Ele, o Espírito nos foi dado como uma concessão graciosa da parte de Deus, e nós o recebemos através da pregação da fé, da pregação do Evangelho. Depois Paulo menciona o Espírito novamente, capítulo 3, versículo 14, dizendo que um dos objetivos da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz era exatamente cumprir a promessa da vinda do Espírito, porque a sua vinda era uma promessa do Antigo Testamento e nós só podíamos recebê-la depois da cruz. E por fim, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz que a presença do Espírito em nós é a prova de que Deus nos recebeu como filhos e nos tornamos filhos adotivos de Deus. O Espírito habita os nossos corações, sendo através dele que podemos desfrutar da intimidade de Deus e poder chamar Deus de papai. A palavra Abba, que é mencionada aqui no capítulo 4, versículo 6, ela é um diminutivo. Não é simplesmente pai, é papai. Você chama seu pai de papai quando você tem intimidade com ele. E a Bíblia nos incentiva a ter esse tipo de intimidade com Deus, que além de ser o nosso Senhor, também é o nosso Pai querido, o nosso papai. E assim, portanto, não há como falar em vida com Deus sem falar da presença, da habitação e do fruto do Espírito Santo
na nossa vida. E esse parágrafo inteiro, ele traz para nós 7 expressões a respeito dessa vida no Espírito Santo, tendo o fruto do Espírito como o centro catalisador de tudo isso. Se vocês contaram bem, vocês perceberam que há 7 expressões, e eu gostaria de comentá-las rapidamente nessa noite com os irmãos. Primeira expressão é a expressão andai no Espírito, versículo 16, onde Paulo usa uma palavra que é diferente da palavra que ele vai usar no versículo 25, um pouco mais adiante no mesmo texto. Ele usa a palavra que diz respeito a andar como um aprendiz, é a palavra peripatel. Peri é uma preposição grega que significa andar ao redor, seguir no perímetro. E ela era uma expressão muito usada por Aristóteles, aquele sábio grego. Quando ele ensinava os seus alunos, ele usava um método que ficou conhecido na pedagogia como o método peripatético. Ele não dava aula para os seus alunos dentro de uma sala de aula com reto projetor e quadro. Ele pegava os seus alunos e ia para a vida. Então, ele falava sobre o rio, do lado do rio. Ele falava sobre a maçã, pegando a maçã no pé. E era assim que ele ensinava. Ele ensinava no decorrer da vida, no caminhar, no andar, no dia a dia. E ele então levava os seus alunos ao redor de si, e eles andavam ao redor dele enquanto eles iam andando e explicando aquilo que eles precisavam aprender. É assim que nós devemos andar no Espírito. Andar como alunos sedentos por aprender o jeito certo de fazer. Andar como alunos que querem aprender o que Cristo fez para poder fazer do jeito que Ele fez. E chama a atenção no texto que a palavra, o verbo andar, ele está no modo imperativo, é um mandamento. Ele está no tempo presente, é algo que nós devemos fazer hoje. E surpreendentemente ele está na voz ativa. É você que precisa tomar a decisão de andar como um aluno do Espírito Santo. Você segue os ensinamentos do Espírito Santo como um aprendiz, como alguém que quer fazer igual, para a glória de Deus. E você observa no texto que esse andar no Espírito é a principal arma que Deus nos dá para vencermos a nossa carne, a nossa natureza humana pecaminosa. Andai no Espírito e jamais satisfareis aos desejos profundos, aos anelos da sua natureza humana pecaminosa. Quando a gente peca, é porque nós saímos desse círculo de influência do Espírito Santo, paramos de prestar atenção no nosso professor. Segunda expressão aparece no versículo 18. Ele fala de sermos guiados pelo Espírito. E a expressão aqui no texto, ela é interessante porque, diferente de andar no Espírito, que está na voz ativa, ser guiado pelo Espírito tem o tom de passividade. É deixar-se conduzir. Deixar que Ele pegue na sua mão e te leve para onde Ele quer te levar. A tarefa do Espírito Santo é nos conduzir à verdade. O Senhor Jesus Cristo diz isso, João capítulo 16, versículo 17. Ele diz que quando o Espírito Santo vier, aliás, versículo 13, é que eu estou enxergando tudo embaçado aqui. João 16, 13, ele diz que quando o Espírito Santo vier, ele nos conduzirá, ele nos levará à verdade. A verdade não é um produto que nós podemos criar e inventar por nós mesmos, é algo que nós recebemos pronto e a verdade é a verdade que vem de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17, 17, palavra que o Senhor Jesus diz logo após ele falar sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida. Ser guiado é deixar-se conduzir.
A verdade no Evangelho de João, ela pode ser resumida em duas questões. A verdade é Jesus, eu sou o caminho e a verdade é a vida. E a verdade é a palavra, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Conhecer a verdade por meio do Espírito Santo é conhecer Jesus. Conhecer a verdade por meio do Espírito Santo é conhecer o que a palavra diz. Portanto, o Espírito Santo, quando nos guia, ele não nos guia simplesmente de forma subjetiva, de qualquer jeito, para qualquer lugar. Ele nos guia a Jesus e ele nos guia por meio da palavra que ele mesmo inspirou e escreveu para nós. Calvino dizia que há uma ligação muito íntima e coerente entre o Espírito e a palavra. Se você é cheio do Espírito Santo, você terá a palavra escrita, a Bíblia Sagrada, em grande conta e grande apreço. As pessoas que menosprezam o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, você pode duvidar se ela é ou não cheia do Espírito Santo mesmo. Porque o Espírito não nega o que ele mesmo escreveu, o Espírito não torce o que ele mesmo revelou, e o Espírito Santo é Deus como Deus, portanto ele é imutável assim como Deus é imutável. A palavra de Deus não muda. O Senhor Jesus mesmo disse que poderá passar o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Não é porque a palavra é maior do que Deus, é porque a palavra foi dada pelo próprio Deus como um guia para a nossa fé. Deus não nos deixou andar no escuro. Quando Ele nos guia com a sua luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem anda pela vida, conduzindo-se pela Escritura, é guiado pelo Espírito. Então Paulo diz que nós somos guiados pelo Espírito, e se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei, mas eu vou explicar essa expressão quando eu voltar a ela novamente, numa outra exposição. A terceira expressão que aparece, essa é conhecida por demais de todos nós, é que aparece no versículo 22, o fruto do Espírito. Ele menciona as obras da carne e depois ele contrasta, ele mostra que o fruto do Espírito é o oposto e é o substituto de Deus para as obras da carne na nossa vida. Prostituição, ciúme, inveja, glutonaria, bebedeira, porfias, tudo isso deve ser substituído pelo fruto do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Eu poderia enumerar para os irmãos aqui entre 11 e 16 características do fruto do Espírito, só observando essa pequena expressão aqui no texto, mas eu farei isso num sermão à parte só sobre isso. Agora eu gostaria só de mencionar 3 questões básicas. Primeira é que o fruto é do Espírito, pertence a Ele e é originado nele. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, são obras, são atributos, são virtudes, são características do Espírito Santo que Ele faz nascer em nós, pela sua habitação na nossa vida. Observe então que Ele é o dono do Espírito, e é Ele quem dá e produz o Espírito Santo, o fruto dele em nós. Segundo, o fruto ele vai crescer em nós como um fruto cresce. Você planta um pé de manga lá no quintal da sua casa. E aí ele começa a crescer, ele dá uma folhinha, depois 2, depois 10, depois milhares. Depois de 3 anos ele dá as suas primeiras flores e vem as primeiras mangas. E ele vai crescendo e a cada ano ele vai produzindo mais. Mas tudo tem um ciclo. Você sabe qual é a época certa das mangas. Você sabe qual é a época certa da mexerica. Você sabe que comprar ameixa em maio é fria, porque elas são mais baratas, é no Natal. Tem a época certa de dar. Assim, o fruto do Espírito, ele também terá um crescimento natural e gradual na vida daquele que é habitado pelo Espírito.
se você entregou sua vida para Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou a Cristo como seu Senhor e crê que a ressurreição dele foi física e verdadeira, o Espírito mora em você e naturalmente, na época certa, ele vai produzir amor, alegria, paz, bondade e essas coisas na sua vida. Naturalmente, na vida daqueles que são por ele habitados. Pastor, eu não tenho visto isso na minha vida. Então você precisa voltar lá atrás e questionar-se se de fato você entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Porque o fruto do Espírito é para substituir as obras da carne. É para ficar no lugar delas. Se as obras da carne continuam tendo uma presença muito grande, e já faz tempo que você entregou a sua vida a Jesus, você precisa voltar lá atrás e refazer o seu caminho, como João fala para a igreja de Éfeso. Olha onde foi que você errou. Volta lá e pratique as primeiras obras. E por último aqui, o fruto do Espírito Santo, ele é um fruto só. As obras da carne são várias. É o seu pecado, é a sua natureza humana que as produz, e as produz uma por uma, separada da outra. Mas o fruto é um só. O Espírito Santo não produz amor sem produzir bondade. Ele não produz alegria sem produzir fidelidade. Ele não produz mansidão sem produzir domínio próprio. É um fruto só. O amor será cheio de domínio próprio. A alegria será plena de mansidão. A bondade será carregada de paciência e longanimidade. Uma coisa será caracterizada pela outra, porque é um fruto só. Ele vai produzir o fruto inteiro na sua vida. Ah, pastor, ultimamente eu tenho amado bastante, mas eu sou tão pão duro. Não combina uma coisa com a outra, porque o amor, ele dá. O amor, ele doa. Então o amor é bondoso. Ele não é ciumento. Ele não é exasperado. Ele é marcado por todas as demais características do fruto do Espírito. Quarta expressão que aparece aqui no texto, ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Verso 25. Ele diz de viver no Espírito, e a palavra viver aqui é a vida, é a palavra zoe, da onde vem zoológico, por exemplo. A vida comum, a vida normal, a vida de quem precisa comer pão e beber água. A nossa vida cotidiana, a nossa vida normal, a nossa vida de acordar de manhã, ir para a escola, ir para o trabalho, cuidar das coisas de casa, é uma vida que precisa ser vivida no Espírito. Quando eu lavo vasilhas, quando eu lavo roupa, quando eu conserto um carro, quando eu atendo um paciente, quando eu defendo uma causa, quando eu faço um negócio, quando eu compro e vendo, quando eu presto um serviço, eu preciso fazê-lo no Espírito. Porque ele não sai de nós quando nós saímos para trabalhar. Ele vai com a gente. Então, eu preciso ser educado no trabalho como eu sou educado em casa, ou vice-versa. Eu conheço muita gente que é extremamente educado no trabalho e é uma coisa em casa. Traz aquilo para casa, ou leva para o trabalho. A palavra de Deus diz que nós vivemos no Espírito. E ele coloca não como uma condicional, a palavra se vivemos, ela não tem simplesmente o sentido de uma condição, mas ela tem geralmente no texto grego o sentido de um já que. Uma vez que você já vive no Espírito, então você precisa caminhar no Espírito. E aí, a outra expressão que aparece, se vivemos no Espírito, já que vivemos no Espírito, andemos no Espírito, e a palavra andar aqui no versículo 25 é diferente da palavra andar do versículo 16. No versículo 16 é andar como um aprendiz, como um aluno, como alguém que está ao redor ali para aprender. No versículo 25,
A palavra, ela vem do mundo militar. Ela quer dizer andar em linha, como um exército que anda alinhado em marcha. Lembra quando a gente que vivia na época do governo militar e a gente ia para a escola, então tinha que fazer fila antes de entrar para a sala. E todo dia aquele negócio, distância do da frente, distância do lado. Todo santo dia a gente tinha que fazer aquilo na escola. E tinha que andar certinho para dentro da sala de aula. 7 de setembro tinha hino nacional, dia 19 de novembro tinha hino da bandeira, e 15 de novembro tinha hino nacional de novo. Essa época já passou. Mas o conceito é aquele conceito de andar em linha, andar de forma organizada, andar como um exército anda, organizadamente. A palavra, ela tem o sentido de algo que é dinâmico. Não é simplesmente andar como nós fôssemos engessados. Não tem para onde ir, só pode andar do mesmo jeito. E muitas pessoas criticam a vida militar por isso. E perdem de vista o que ela tem de melhor, que é a vida da disciplina. Uma vida disciplinada. Uma vida que é conduzida em obediência, como num exército. É esse tipo de relacionamento que nós temos com o Espírito. James Packer, traduzindo essa expressão, ele escreveu um livro com o título Na Dinâmica do Espírito. É andar dinamicamente, é andar todo dia, é andar o tempo todo, andar em obediência, andar conforme o caminho que o Espírito Santo traça. E a expressão, ela mostra que a igreja, ela é como um exército. Por quê? Porque nós vivemos numa batalha espiritual. Nós não somos como um povo que é jogado no meio da guerra sem treinamento nenhum. Quem nos treina, quem nos ensina como guerrear, quem nos ensina como lutar, é o Espírito Santo. E não perca de vista que aqui ele está falando da nossa luta contra a carne, contra nós mesmos. Então nós andamos no Espírito de forma organizada, como um exército que vai para uma guerra para lutar e vencer. E é o Espírito quem nos dá a vitória. É um andar cotidiano, disciplinado, ordenado, que vence, que não se deixa perder. E outra coisa, as duas expressões aqui estão no plural, andemos e vivemos. Paulo não está escrevendo simplesmente para você ou eu individualmente. Ele está falando para a igreja. Nós precisamos nutrir um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, mas precisamos entender que esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo acontece no meio da igreja. Outras pessoas estão tendo também relacionamentos com o Espírito Santo. Assim como Deus quer que você, nós obedeçamos ao Espírito Santo, Ele quer que nós façamos isso no meio do exército. Cada um sabendo o seu lugar, cada um sabendo o que fazer, cada um servindo um ao outro do jeito que Ele mesmo nos preparou para fazer. A próxima expressão que aparece vai lá para o capítulo 6, versículo 8. É a sexta expressão. Ele fala de semear para o Espírito. E a palavra semear aqui é interessante porque ela é um particípio. Um particípio na língua grega é uma mistura de um verbo com um predicado, com um substantivo, alguma coisa parecida com isso, com um adjetivo. Então, o verbo que mostra o significado real do particípio não é ele mesmo, mas é o verbo que está regendo a frase principal, e a frase principal aqui é regido pelo verbo zombar. De Deus não se zomba, semeiem para o Espírito e colherão do Espírito. O que Paulo está dizendo é como nós não zombaremos de Deus. Nós não zombaremos de Deus semeando para o Espírito.
Ora, se o Espírito produz um fruto, o que isso tem a ver? Se você tem em casa um pé de manga e você chupa aquela manga suculenta e deliciosa, quando você terminar, você tem um caroço na mão, que você pode plantar. Alguns dias atrás eu comprei uma flor nova lá para a minha floreira, para ver se ela fica mais colorida. E ela vem com várias favas compridas, parecendo a vagem. Eu achava que era alguma coisa da planta. Essa semana eu descobri que são as sementes. E aí você quebra a fava, tem um monte de pluma lá dentro. E cada pluma tem um pontinho preto na ponta, são as sementes. Ela abre a fava e o vento leva as sementes como plumas para ela brotar em outro lugar. Semear para o Espírito é fazer com que esse fruto que está frutificando em você, frutifique nos outros. Mas também tem a ver com você mesmo. Eu me lembro do reverendo Milton Júnior, muitos anos atrás, pregando sobre esse texto, e ele dizia que o fruto do Espírito Santo, ele é para ser desfrutado. Mas ele não é para ser desfrutado somente pelos outros. Ele é para ser desfrutado principalmente por você. Então lá em casa tinha um pé de manga imenso. Tinha manga para dar e vender, até para roubar. E aquele pé de manga, quando ele estava amadurecendo as mangas, minha mãe colocava 20, 30 mangas numa bacia, a gente colocava aquilo em cima da cabeça e saía oferecendo manga de porta em porta na vizinhança. Tinha dia que na primeira casa comprava tudo. Tinha dia que a gente tinha que ir longe para voltar com um pouquinho de dinheiro no bolso. Mas a gente vendia, a gente dava. Ladrão pulava lá o nosso quintal e roubava. Até hoje eu tenho pesadelo com um ladrão invadindo o quintal, porque o meu quarto era o que dava exatamente para frente do pé de manga, e eu morria de medo de topar com um ladrão lá de madrugada, coisa parecida. Era manga demais. Os porcos comiam aquela manga o tempo todo. Tinha um chiqueiro lá do lado e a gente dava manga para eles e ainda jogava um monte fora. Mas muita gente comia, chupava, se deliciava daquela fruta. Assim é com o fruto do Espírito Santo na sua vida. Ele é para ser oferecido na educação, na comunhão, na fraternidade, no serviço, no atendimento, no comportamento, no romance, em tudo. E o principal beneficiário do fruto do Espírito Santo será você. Semear para o Espírito é pedir que ele produza mais na sua vida. E a sua vida cristã também será uma vida de ciclos. Ciclos de produção, descanso, crescimento e nova produção. É o normal da vida comum. E assim também é o normal para a vida cristã. Como igreja, nós vivemos tempos de crescimento, tempos de colheita, tempos de plantio, tempos de nova colheita. É o normal na vida cristã. Semear para o Espírito é não quebrar este ciclo. É estar sempre com o terreno pronto para que o Espírito Santo haja na sua vida e através da sua vida. E a última expressão, então, aquele que semeia para o Espírito, colherá do Espírito Santo a vida eterna. O resultado final da vida do Espírito é a vida na eternidade com Deus. O que o Espírito Santo vai produzir na nossa vida? O Senhor Jesus fala de duas coisas. Ele diz que aqueles que pedirem a Deus o Espírito Santo, Evangelho de Mateus, Deus produzirá coisas boas na sua vida. No livro de Lucas, aqueles que pedirem a Deus coisas boas, Deus lhes dará o Espírito Santo. O melhor que Deus tem para nos dar quando nós pedimos bênçãos em orações é o enchimento do Espírito.
que é mais comunhão com Deus, é intimidade com o Senhor, é saber qual é a direção que Deus quer nos dar. E aqui eu quero reportar a Eliseu. Lembra de Eliseu? Teve um dia que a sunamita, o seu filho, morreu, e ela foi atrás de Eliseu, porque foi Eliseu que inventou que ela precisava ser mãe. E aí ela disse, não, eu estou bem. E Eliseu, não, daqui a um ano você vai ser mãe. E ela foi mãe, e quando o menino cresceu, deu uma dor de cabeça terrível, e ele morreu. Então ela foi lá em Eliseu. E quando ela se aproxima, Eliseu vê que ela está se aproximando, manda o seu moço até ela não fala nada para o moço, chega até Eliseu, se lança a seus pés, e o moço vem para tirá-la. Então Eliseu fala uma frase enigmática. Deus não me disse o que estava acontecendo com ela. Olha, o grau da intimidade que Eliseu tinha com Deus. Deus contava para ele as coisas. Quando o rei da Síria encafifou que tinha um traidor no meio dele, ele diz, quem é o traidor? Porque o que eu falo lá no meu banheiro, Eliseu fica sabendo. E aí, o moço dele diz, não, meu senhor, Eliseu sabe o que a gente pode saber. Ele sabe. Deus conta para ele. Um comentarista que eu li sobre Eliseu diz que Eliseu tinha espiões no palácio da Síria. Olha o tanto que Eliseu era articulado politicamente na visão desse camarada. Não, Eliseu não tinha nenhum espião lá no palácio do rei, não. Deus contava as coisas para ele. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, diz o Salmo, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você quer ter intimidade com Deus? Deseje o Espírito Santo enchendo a sua vida. É o único caminho, é a única forma. Assim, o Espírito Santo produz na nossa vida coisas boas. Ele nos dá a vida eterna no final, porque Ele é o selo, Ele é o penhor de que a vida eterna já nos pertence. E por fim, Ele dá para nós o fruto do Espírito. E eu queria concluir essa mensagem. São 7 expressões sobre a regra do Espírito. Se você continua lendo o capítulo 6, alguns versículos adiante, você vai ver Paulo dizendo, olha, a todos aqueles que viverem de acordo com essa regra, paz, misericórdia da parte de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e somos livres da condenação da lei, nós não estamos livres de lei nenhuma. O que vai reinar no nosso coração é a lei, a regra do Espírito, o Espírito que inspirou a lei e que trouxe a Jesus para nós. E ele diz que quem é guiado pelo Espírito não está sob a lei, porque a lei está cumprida em Cristo e agora está colocada sobre nós, no perdão que nós recebemos. Agora, me chama a atenção que dessas 7 expressões, Paulo não usou os dons do Espírito. A gente aprende num exercício de hermenêutica, que quando vamos interpretar o texto, nós precisamos prestar atenção naquilo que ele diz e também naquilo que ele não diz. Paulo não menciona os dons do Espírito uma única vez. Por quê? Os dons do Espírito são para o serviço na vida da igreja. O fruto do Espírito é para o crescimento espiritual. Você só poderá servir bem com o seu dom se o fruto estiver crescendo firmemente na sua alma. Por isso é que todas as vezes que o Novo Testamento fala dos dons do Espírito, sempre menciona o fruto do Espírito a seguir, o amor. Observe, Romanos 12 fala dos dons, depois fala sobre o fruto do Espírito, amor, fraternidade, misericórdia, respeito. Quando Paulo fala sobre os dons do Espírito em Efésios, ele diz que tudo isso deve ser vivido em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, seguindo a verdade em amor. Quando Paulo fala sobre os dons do Espírito em 1 Coríntios 12 e 14, ele coloca bem no meio o capítulo sobre o amor, que é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, bondade. Sem o fruto do Espírito, não dá para falar de dons espirituais na igreja. Antes de falarmos de servir, de ter função, de ter a cargo, de liderar a igreja, nós precisamos ter o Espírito produzindo seu fruto em nós. O fruto dá valor ao dom, não o contrário. E eu queria fazer mais algumas aplicações. Se o Espírito Santo é assim, primeiro, aproxime-se do Espírito como um aluno atento e como um soldado resoluto. Esteja pronto para aprender. Peça para Ele ensinar. Não tem como nós vivermos a vida cristã sem que o Espírito seja o nosso professor. Ele deve governar a nossa vida. Segundo, deixemo-nos guiar obedientemente por sua palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para águas tranquilas. Ele coloca um banquete diante dos meus adversários. Ele me unge a cabeça com óleo. Como que o Senhor Jesus faz isso? Como que o Pai faz isso? Por meio do seu Espírito. Terceiro, trabalhe com fidelidade na seara do Senhor Jesus. Aprenda a semear. Nós, quando entramos na igreja, recebemos muito. Mas chega um momento na vida cristã em que nós temos que também contribuir. Paulo diz em 1 Coríntios 3, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Mas eu e Apolo, nós somos trabalhadores na lavoura. Há um momento em que nós somos trabalhados pelos outros. Mas há um momento, e esse momento precisa chegar, e esse momento se chama maturidade, que é quando nós, por conhecermos o nosso Deus, sabermos quem Ele é, vamos trabalhar a vida dos outros para a sua glória. Trabalhar na lavoura, cuidar dos outros, ajudar os outros, tirar o mato, arrancar a erva daninha, ajudar a florescer para frutificar. E por último, entre na dinâmica do Espírito. Não tem como produzir o fruto sem andar. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem viver. Não tem como colher do Espírito Santo sem semear. Então você precisa fazer alguma coisa. Na justificação nós não fazemos nada, porque estávamos mortos, éramos escravos e condenados. Mas depois que Deus nos dá a vida e coloca o seu Espírito em nós, nós cooperamos. E o jeito de cooperar é andar. Andar é uma palavra bíblica para comportamento. Como você se comporta? Como você age? Como você conversa? Como você trata os outros? Como você cuida das coisas dos outros que estão sob a sua responsabilidade? Como que você cuida das coisas da igreja quando elas estão debaixo da sua responsabilidade? Das coisas do seu patrão, das coisas da sua esposa ou do seu marido, do seu filho, do seu pai, do seu avô. Um dos momentos mais marcantes na minha vida como marido foi quando o meu sogro chegou para mim com uma coleção de moedas dele e disse: olha, eu quero que você guarde. Por que ele não pediu para os outros filhos? Como que você está guardando as moedas do seu sogro, seu pai, o legado que ele te deu para você cuidar?